Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo hoje, né? E eu gostaria de pedir vocês para dar um joinha para mim aí, que me ajuda bastante, tá? Deixa eu falar para vocês aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as piadinhas que as testemunhas de Jeová fazem sobre a doutrina da Trindade. Mas isso porque o objetivo deles não é esclarecer. O objetivo deles é confundir. Eles fazem a piadinha pelo fato de nós falarmos que são três pessoas em um só Deus. Olha só a piadinha deles. Um corpo com três cabeças. Né? Nós nunca falamos que o Pai Celestial é dividido em três, como eles zombam. Nós falamos que a divindade sagrada é composta por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E os três formam um Deus. Assim como três pessoas podem formar uma diretoria. Não é verdade? Quando Deus criou o universo, ele não estava sozinho. Lá estava com ele o Filho e o Espírito Santo. Então veja o que Deus diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Portanto, quando Moisés escreveu em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Jeová nosso Deus é o único Senhor, ele está se referindo à divindade. Né? Nós nunca falamos que Jeová e Jesus são a mesma pessoa. Pelo contrário, as TJs que afirmam isso. Né? Veja que o que as TJs, o que diz na Bíblia das TJs, aquela falsificação de capa cinza, né? Ali coloca Jesus como sendo Jeová. Porque veja que em Lucas, no capítulo 1, versículo 76, onde faz uma referência dizendo que João Batista veio preparar o caminho para Jesus, na Bíblia deles, eles colocaram ali que João Batista veio preparar o caminho para Jeová. Né? Que João Batista precedeu a Jeová. Então veja que, nesse caso aí, é eles que estão colocando Jesus como sendo Jeová, não somos nós. Nós sabemos que Jesus é um, Jeová é outro. Agora, eu gostaria de saber se foi Jesus ou Jeová que encarnou aqui na terra como homem. Porque eles colocaram lá que João Batista veio preceder o caminho de Jeová. Né? Outra coisa, eles dizem que a palavra trindade não está na Bíblia. É verdade, não está mesmo não. Mas eu queria perguntar para eles, e a palavra teocracia está na Bíblia? E a expressão corpo governante está na Bíblia? Bom, deixa que eles respondam, né? É muito fácil, né, falar dos outros e não olhar pelos seus próprios erros, né? Muito fácil. Agora veja, nós evangélicos, sabemos que o Pai é soberano, mas sabemos que foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. E sabemos também, esse texto que diz que foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra é Mateus 28, 18. E sabemos também que foi dado a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos sobre o céu e sobre a terra. Então, no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, tanto no céu como na terra. Isso está registrado em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Agora veja, não somos nós quem falamos. A Bíblia que afirma, olha aqui. A Bíblia afirma que em Isaías, capítulo 9, versículo 6, ali diz que Jesus é Deus forte e Pai da eternidade. Não somos nós que estamos dizendo. Se eles quiserem discutir, que discutam então com a Bíblia, né?
Agora, sabemos também que em Atos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, ali mostra que o Espírito Santo é Deus. Vamos ver? Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos ver. Aqui vai mostrar que o Espírito Santo é Deus. Veja aqui, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: Então Pedro disse a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, e não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste em seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que no versículo 3 diz que eles mentiram ao Espírito Santo, e no versículo 4 diz que eles não mentiram aos homens, mas a Deus. Então mostrando aqui que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então veja que as TJs fazem as piadinhas deles, mas eles não têm motivo para isso, né? Agora, conforme nós podemos observar também, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, ali mostra que o Espírito Santo é eterno. Preste atenção, TJs, confira o texto aí, ó. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, mostra que o Espírito Santo é eterno. Agora, eu gostaria de fazer uma perguntinha para as TJs. Aquelas que gostam de criticar, aquelas que gostam de fazer piadinha, por favor, se puder me responder aí, eu gostaria de fazer uma perguntinha para eles. Bom, na Bíblia deles, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, o Espírito Santo é chamado de força ativa. E no mesmo capítulo, em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Agora eu queria perguntar para eles, por que em um mesmo capítulo o Espírito Santo tem dois nomes? Por que num versículo ele é chamado de força ativa e no outro versículo ele é chamado de Espírito de Deus? Pergunta isso para o corpo governante de vocês. Não é o corpo governante que governa vocês? Não é eles que dão o alimento espiritual para vocês? Pergunta isso para eles, por quê? Escreva lá para a sociedade, lá para Betel. Pergunta para eles por que que o Espírito Santo, em um versículo do livro de Gênesis, ele é chamado de força ativa e no outro ele é chamado de Espírito de Deus, né? Outra piadinha que as TJs gostam de fazer é com respeito ao fenômeno de Pentecostes, né? Eles gostam muito de fazer a piadinha, dizendo ali que pelo fato de Deus ter derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, e os discípulos ficaram cheios de Espírito Santo, né? Então eles gostam de fazer uma piadinha, dizendo que se o Espírito Santo é uma pessoa, então os discípulos ficaram cheios de pessoas. Então eles dizem que o Espírito Santo, então sendo assim, as pessoas ficaram cheias de outras pessoas. Então veja que incoerência da parte deles, né? Dizer isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para eles, né? O diabo, por exemplo, o diabo é uma força ativa ou é uma pessoa espiritual? Eu gostaria de perguntar para eles o que eles acham, né? Porque a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, né, fazendo Judas trair Jesus. O diabo entrou em Pedro, no apóstolo Pedro, fazendo com que Pedro tentasse convencer Jesus de deixar de fazer o sacrifício, né? Deixar de morrer na cruz como sacrifício por nós. Foi uma tentativa do diabo, né? de tentar desviar Jesus. O diabo também entrou em uma manada de porcos, né?
Então, sendo assim, o diabo é uma força ativa, quer dizer que o diabo não existe. Como é que vocês dizem que tudo quanto há na organização de vocês é o diabo que tentou, é a tentação do diabo? Então, se for assim, vocês estão dizendo que o diabo é uma força ativa também, porque o diabo entrou em Judas, entrou em Pedro, entrou numa manada de porcos. Então, sendo assim, vocês estão menosprezando a pessoa do diabo, dizendo que o diabo não existe. Sendo que na organização de vocês, tudo quanto há, tudo que acontece aí foi o diabo que fez, não é verdade? Agora, eu quero fazer mais uma perguntinha para vocês, testemunha de Jeová. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para vocês. E Jeová? O que vocês acham de Jeová? Jeová é uma força ativa também? O que vocês pensam? Porque veja que a Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 23, que Jeová e Jesus faz morada na pessoa que ama Jesus e guarda as suas palavras. Vocês querem ver isso? Vamos ver comigo? João 14, 23. Vamos ver comigo aqui, João 14, 23. O próprio Jesus, aqui dizendo que Jesus e Jeová faz morada na pessoa que ama Jesus e guarda as palavras dele. João 14, 23. Aqui diz assim, ó. E respondeu Jesus: se alguém me ama e guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja. E respondeu Jesus: se alguém me ama e guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele fazemos morada. Então veja, meus irmãos, se Jesus e Jeová faz morada na pessoa, então o Espírito Santo não faz? Então quer dizer que vocês estão querendo dizer com isso que Jesus e Jeová também não existe? É uma força ativa? É como se fosse uma energia elétrica, conforme vocês dizem aí? Então veja que a incoerência de vocês é muito grande, né? Jesus e Jeová podem fazer morada nas pessoas. Por que o Espírito Santo não pode? Me responda essa perguntinha, por favor. Isso significa que Jesus e Jeová também não são uma pessoa espiritual? São uma força ativa? Né? Então, fica para vocês me responder isso, né? Então, eu gostaria de dar uma sugestãozinha para vocês, testemunho de Jeová. Eu sei que vocês me assistem, muitos assistem porque gosta, outros assistem para xingar, né? Para falar palavrão, igual muitos falam. Mas eu gostaria de dar um conselho para vocês. Estude um pouquinho mais, esqueça o corpo governante de lado, porque esse corpo governante de vocês, eles querem tirar proveito financeiro de vocês. Eles não querem o bem de vocês. Eles querem tirar proveito financeiro de vocês. Então, meus irmãos, embora vocês não me considerem como irmão, mas eu considero vocês, meus irmãos. Deixe esse corpo governante de lado. Faça uma pesquisa por conta própria. Estude a Bíblia. Não vou dizer para vocês que vocês façam uma pesquisa na internet, que vocês podem dizer assim, mas a internet faz montagem. Não. Faça uma pesquisa na própria Bíblia, sem as publicações do corpo governante, que vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa nova, muita coisa diferente. Um abraço para vocês, viu? E que Deus abençoe a todos vocês.